Saudações vidreiras, é o seguinte, primeiramente que você possa ter um ótimo ano de 2020. Bom, nós sabemos que toda obra é uma obra diferente, mesmo que ela no papel seja parecida, cada obra é uma obra, assim como cada cliente é um cliente, assim como cada um da sua equipe tem uma especialidade. E para poder facilitar essa gestão, a gente dividia as obras em 4 tipos. Então, o primeiro tipo de obra a gente chamava como engenharia. Então, vamos lá, o que era uma engenharia? Engenharia é você pegar, por exemplo, um galpão e ter que fechar ele pelo lado de fora. Ou você pegar um prédio e ter que colocar os envidraçamentos de sacada, por exemplo, de uma forma geral. O segundo tipo de obra eram os boxes. Como vendia-se muito box, a gente tinha equipes somente para montar box. O terceiro tipo de obra era a segunda venda. E presta atenção nesse terceiro tipo de obra, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o quarto tipo de obra era os melhoramentos e manutenções. Mas eu quero falar para você sobre o terceiro tipo de obra, que é a segunda venda. Se você parar para pensar nessa crise que nós tivemos aí entre 2013 até 2018, até 2017, vamos dizer assim, o que segurou muito os vidraceiros foi a segunda venda. Então pensa bem, se as obras grandes param, o vidraceiro precisa continuar vivendo, trabalhando e tal. Então o que ele tem que fazer? Ele faz a segunda venda. Então a segunda venda, geralmente a gente classificava como as obras de design de interiores, ou como o pessoal diz no Nordeste, as ambientações. Então, a segunda venda, como o nome já diz, é aquele momento que você vende a segunda vez para o mesmo cliente. Então, não vai ter como você vender o fechamento da casa dele de novo. Então, nesse caso, você tem que entender aonde mais você pode vender vidros para ele no interior das residências ou dos comércios, etc. e tal. Agora, a grande questão é que é o seguinte: 80% de todo o vidro float que é fabricado no mundo, ele é direcionado para a arquitetura. Então, construções em si. 40% desse vidro é destinado às obras novas. E as obras novas é onde está a maior concentração de vidraceiros atacando. Os outros 40% desses vidros são destinados a retrofit, reformas e melhoramentos. Olha que interessante. 40%, então, fica empatado. 40% para obras novas e 40% para obras que estão sendo reformadas. E 20% desse vidro, ele vai justamente para o interior. Até parece aquele princípio de Pareto, né? 80-20. O que é mais interessante é que a grande maioria dos vidraceiros se concentram nas obras novas e nas obras maiores, nas partes externas, portas, janelas. Pensa aí, se você pegar o ano de 2019 inteiro, de janeiro a dezembro, o que você fez que não está relacionado a portas e janelas, box e espelho? Faz uma retrospectiva aí e pensa, se você for colocar numa porcentagem, tudo que você fez, todos os trabalhos que você fez no ano 2019, o que não é porta e janela, box e espelho? Tá vendo? Por isso que o design de interiores ou ambientação é um mercado muito farto, porque existe pouca oferta por nossa parte de vidraceiros. A gente geralmente costuma atacar mais, como eu falei, as partes externas, vitrines, fachadas, portas, janelas, box, espelho, mas a gente não faz aquela parte da ambientação, que é uma parte mais minuciosa, uma parte mais delicada e uma parte mais lucrativa. Então, se despertou aquela curiosidade em saber mais desse mercado, que é pouco atendido por nós ainda, o mercado de interiores, existe um passo a passo para você atender esse mercado. O primeiro item é você conhecer os vidros que a própria indústria de base já direciona para esse nicho de mercado. Então dá uma olhada. Bom, o primeiro produto é o espelho. O segundo item que eu queria destacar, a gente está falando de espelho, é o vidro refletivo. Gabriel, mas vidro refletivo, vidro de controle solar, não é para o exterior, não é para fachadas? Sim, mas como ele também é um vidro muito bonito, os moveleiros estão optando em colocar vidros refletivos. Então, olha só, é uma tendência e a indústria, a usina de base já enxergou isso. Tanto que todas as 4 indústrias, Sebrae, Vivix, AGC e Guardian, têm produtos refletivos para interiores. Só para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, a Guardian já tem um vidro refletivo específico para box. Bom, então falamos de espelhos, vidros refletivos, box com vidros refletivos, mas existem situações que o vidro não pode refletir nada, como é o caso de quadros, por exemplo. Então a gente sabe que já existem vidros finos, 2 milímetros anti-reflexo para quadros, mas a Sebrae tem também vidros mais espessos que vão até 6 milímetros anti-reflexo, para ser colocado justamente no interior também.
Uma outra tendência que é muito forte lá fora e que está se tornando forte aqui dentro devido a esse intercâmbio dos arquitetos e decoradores que têm percebido os benefícios desse vidro é o vidro laqueado, mais conhecido como vidro pintado. Então todas as 4 indústrias também já têm linhas de produtos de vidros pintados ou vidros laqueados. Um outro mercado também que eu vejo que quem está aproveitando muito são os moveleiros, é o mercado de tampos, vamos dizer assim, de móveis com vidros espessos, vidros mais espessos que 10 milímetros. Então você tem hoje vidros de 12 milímetros, 15 milímetros, 19 milímetros. Isso é algo muito comum de se encontrar no mercado. Mas tem um vidro que eu fiquei impressionadíssimo, que é um vidro da AGC, o Planibel Linea Azzurra. Ele é um vidro de 25 milímetros, olha só, então geralmente o padrão do mercado é até 19. Ele tem 25 milímetros e ele tem uma tonalidade azulada. Também, algo que ainda está engatinhando e que a gente poderia aproveitar mais é o potencial dos vidros extra claros ou os vidros super transparentes. Bom, você sabe que por mais que a gente chame o nosso vidro tradicional de incolor, ele tem uma tonalidade esverdeada devido à composição do ferro tal lá. Por exemplo, caso você precise pintar um vidro, ele é muito mais fiel às cores. E também tem o fato de que mesmo que você não vá pintar os vidros, os móveis ficam muito mais bonitos porque eles ficam muito mais transparentes. Agora, por falar em móveis de vidros, né, muitas vezes o cliente pergunta, mas vidro não arranha tal. Arranha. Mas a Guardian, por exemplo, ela tem uma solução que é o Diamond Guard, que é um vidro 10 vezes mais resistente a riscos. E eu vejo que ainda existe um desconhecimento quanto ao potencial desse vidro para móveis. Um produto que apareceu no Brasil um tempo, ficou um pouco desaparecido e agora está voltando com toda a força, são os vidros acidados. Ele substitui o vidro jateado, mas ele deixa uma textura muito mais macia, muito mais sedosa. Então, 2 indústrias hoje já disponibilizam esses vidros para o mercado, a AGC e a Guardian. E por falar em textura, a Saint-Gobain, ano de 2018, montou um showroom muito interessante na Glass of America, onde demonstrava várias aplicações. Então, eu vejo hoje que o vidraceiro meio que deixou de lado um pouco os vidros texturizados, ou os vidros fantasias, ou os vidros impressos, na verdade só muda o nome, mas acaba sendo o mesmo vidro. E o vidraceiro deixou um pouco de lado esses vidros, mas é um vidro muito interessante para decoração também. Então eu tem para você 11 tipos de vidros diferentes. E aí você fala assim, Gabriel, tá, mas como é que eu faço para, por exemplo, o Linea Azzurra da AGC, eu conheci recentemente, não tinha visto esse vidro ainda. Talvez você esteja aí com esse mesmo problema, fala, cara, mas tem vidro que eu nunca vi, não sei como é que funciona. Então, nesse ano de 2020, você sabe que você terá a oportunidade de conhecer todos esses vidros e muito mais na Glass of America, que acontecerá em junho deste ano, do dia 3 ao dia 6, no São Paulo Expo, em São Paulo. Além desses vidros que já estão aí no mercado, terão lançamentos muito interessantes. Porque em 2019 eu participei de alguns pré-lançamentos e já vi muita coisa boa que com certeza será lançado oficialmente na Glass of America. Então, olha só, se você é do ramo vidreiro, tipo assim, não é uma opção, na verdade, você tem obrigação, porque é um evento que acontece a cada 2 anos. Lembrando que esse nicho de mercado de decoração de ambientes ou ambientação é um mercado muito interessante, mas depende muito da habilidade de quem manipula o produto e principalmente de quem oferece o produto, porque geralmente o seu cliente não vai pedir. Você vai ter que oferecer isso para ele. Então, é um mercado lucrativo, mas tem que saber vender. Legal? Tamo junto? Então tamo junto. É nóis e forte abraço. Valeu!